Olá, meu coração, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, eu espero que com você também e que você esteja muito animado, muito animada para crochetar. O meu nome é Juliane e aqui é o ateliê da Crochetaria do Coração. Seja muito bem-vindo a mais um vlog de produção do suplá aqui no canal. E esse suplá é o top 2, é o segundo modelo mais vendido aqui no ateliê. Olha só que coisa mais linda e delicada essas duas cores que separei para a produção do nosso vlog de crochê. O rosa e o verde água, os dois é fio 6. Para essa produção de suplá tradicional com o bico russo, eu vou usar duas marcas diferentes. E no final nós vamos comparar o peso e a medida. Eu vou passar também um valor sugerido de venda. E eu vou mostrar o que sobrou do barbante. E para trabalhar com esse barbante fio 6, eu indico a agulha de crochê 13,5 milímetros. E a dica para pegar encomenda, eu passo logo. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha com as amigas. Assim você vai estar ajudando o canal aqui da Crochetaria do Coração a crescer e vai me incentivar também trazer mais vídeos como esse, com passo a passo também, vlog de produção e com dicas aqui para você. Bora lá então para a produção desse conjunto de suplá tradicional com bico russo. Voltei para mostrar para você a minha produção e eu estou apaixonada com tanta lindeza. E a dica para pegar a encomenda, falo daqui a pouquinho. Tenho a aula passo a passo desse suplá tradicional com o bico russo e vou deixar para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Vou mostrar aqui carreira por carreira, porque se você está acostumado a fazer crochê, consegue fazer o seu só com essas explicações. Na videoaula, esse suplá ficou medindo 38 centímetros. Eu aumentei uma carreira a partir ali da videoaula para ficar numa medida de 40 centímetros. Eu comecei com o anel mágico. Dentro do anel mágico foram 12 pontos altos separados por uma correntinha. Na segunda carreira aqui foram 2 pontos altos e uma correntinha de separação em cada espacinho, ó, de uma correntinha da carreira anterior, ó. Na terceira carreira foram 3 pontos altos e uma correntinha de separação trabalhados no ponto de correntinha, ó, entre um bloquinho e outro. Na primeira, segunda, na terceira carreira, né? Então, 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Na quarta carreira, foram 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos dentro de cada espaço de corrente da carreira anterior. E se formou um leque. Foi feito mais uma correntinha de separação e passei para o próximo espacinho, ó, de correntes, onde eu fiz outro leque de 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos. Na próxima carreira aqui, que foi a carreira, ó, de 1, 2, 3, 4, na carreira de número 5, foram 2 pontos altos e uma corrente de separação. Na carreira número 6, repetimos, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Na próxima aqui, na sétima carreira, foram 3 pontos altos e uma corrente de separação. Foi repetida, então, a carreira de número 6. Na carreira de número 8, repetimos o leque dentro do espaço de correntes da carreira anterior. E ficou 2 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos altos. No primeiro espaço de correntes aqui, pula para o outro espaço e faz outro bloquinho, separado por uma corrente também, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Na carreira de número 9 e carreira de número 10, foram 2 pontos altos dentro do espaço de cada corrente da carreira anterior, então 2 pontos altos e uma correntinha de separação na carreira de número 9 e na carreira de número 10 também.
E a carreira de número 11, que é a última carreira antes do bico russo de acabamento, nessa carreira de número 11, ela foi feita toda ela em pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre correntinha da base. Esse bico de acabamento aqui é o bico russo. Esse é um bico aqui que eu acho que ele fica muito bonito, né? Não acho, tenho certeza que ele fica muito bonito nas peças e ele fica bem sentado. E nesse caso desse suplá aqui, fecha a quantidade de pontos aqui bem certinho, que são 7 pontos baixos, 7 correntinhas e pulamos 4 pontos de base. Então, 7 correntinhas, pula 4 pontos de base, faz 7 pontos baixos, mais 7 correntinhas, pula 4 pontos de base. E assim por toda a volta. Na segunda carreira do nosso bico de acabamento, são feitos 9 pontos altos. Aqui são feitos 5 pontos baixos em cima dos pontos baixos da base. Então, deixamos o primeiro e o último ponto baixo. Na última carreira, então, nesta última carreira, eu já costumo fazer o picô. São 8 pontos altos, separados por picô de 2 correntinhas. E aqui neste meio aqui, este meinho aqui, eu faço semelhante, né? Faço ali o ponto puff baixo, né? Então, eu não faço ele alongado, eu faço ele mais justinho, porque eu introduzo a agulha no espaço entre um ponto baixo e outro e simplesmente puxo o fio e tiro todos eles juntos. Aqui, no caso, eu fico com 3 laçadas de fio na agulha e passo para o próximo, e assim por toda a volta. Na receita original, então, é feito com uma carreira a menos, que é esta última carreira aqui que eu aumentei para que ele ficasse com 40 centímetros, conforme ali o gosto e a encomenda, então, da minha cliente. Conforme, então, eu já tinha falado que nós íamos ver o peso e a medida, então, do nosso suplá, porque trabalhei aqui com 2 cores e também com 2 marcas diferentes. E isso aqui é o que sobrou, então, do meu barbante, ó. Sobrou menos do barbante verde, um pouco mais do barbante rosa, do pink, ó. Sobrou mais quantidade. Aqui, neste barbante rosa, ele é um pouco mais fino que o barbante verde, porém, o suplá verde, ele ficou com a medida de 40 centímetros e meio, aumentando aquela uma carreirinha ali da receita original. Então, ele ficou com 40 centímetros e meio. Mas já o rosa, como o fio é mais fino, sobrou mais barbante, mas ele é um pouco mais fino. Deu uma diferença de 1 centímetro, então, de um suplá para o outro, porque o verde ficou com 40 centímetros e meio, já o nosso suplá rosa, ele ficou com 39 centímetros e meio. O rosa ficou pesando 140 gramas. Já no verde, o barbante um pouco mais grosso, rendeu um pouco mais no tamanho, mas também gastou mais material. Ficamos com 145 gramas. Então, você vê por que às vezes você usa a mesma receita e o seu trabalho fica maior ou o seu trabalho fica menor que o passo a passo, a videoaula da artesã, que tá dando ali aquele passo a passo. É exatamente por causa disso. Então, existem alguns momentos que precisa ser feito algumas adaptações para que o seu trabalho fique na medida necessária. Então, por isso que eu gosto de passar o número de carreiras aqui, para você tá mais ou menos ali comparando os trabalhos e vendo o que vai ficar melhor para você. Sei também que você vai me perguntar as marcas, mas se você quiser saber qual é a marca de um e de outro, eu vou deixar na descrição desses trabalhos aqui, lá no Instagram, mas não essa semana ainda, na semana que vem vai entrar a postagem desses 2 suplás e lá vai ter a medida, o peso, o valor sugerido e vai ter também
a marca de barbante que foi usada em cada um deles. Você pode seguir então o meu Instagram, o meu perfil profissional, que chama @crochetaria do coração, e seja muito bem-vindo lá no Instagram também. O valor sugerido de venda então deste suplá aqui ficou no valor de R$ 28,00 cada um deles. Esse é um valor que pode variar de acordo com a região que você mora e com o valor que você paga no barbante. O que eu vou adiantar para você aqui? Que este barbante rosa aqui, eu pago R$ 22,00 o valor do cone dele, R$ 22,00, mas me sobrou mais barbante. E esse aqui eu pago R$ 19,90 hoje, nos dias de hoje, aqui na minha cidade, e ele rendeu menos. Tá? Rendeu em quantidade aqui, ele rendeu menos, na peça ele rendeu mais em tamanho. Então fica uma coisa ali equivalente entre uma e outra, né? Aí você escolhe o que você vai querer usar. A dica que eu dou para você aqui é escolher uma cor delicada, como esse rosa ou verde água, ou uma cor vibrante, como o vermelho. Fazer um jogo de 4 ou de 6 peças e publicar diariamente nos stories das suas redes sociais, que pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, pode ser também lá nos status do WhatsApp. Ficar atento e responder a todas as mensagens que entrar lá para você. Eu espero que você tenha gostado desse vlog de crochê com a produção do suplá tradicional em crochê com bico russo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.